Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, né? Vou ensinar vocês a criar uma urna eletrônica, só que a parte principal dela é que ela vai salvando, ou seja, ela vai salvando em dados, né, locais na sua máquina, e aí você consegue fazer uma votação e depois olhar nessa máquina. É mais ou menos como funciona a urna eletrônica. Quando você vota naquela urna, os dados ficam armazenados nela e depois juntados os dados de todas as urnas. Beleza? Alguns pontos importantes. Eu não vou entrar nos detalhes de como eu criei a urna, como que foi feito, por exemplo, o CSS. Todos os códigos vão ser disponibilizados para vocês. O link vai estar aqui na descrição, certo? Mas alguns pontos importantes. A gente tem um formulário, né, que tem aqui, ó, campo 1 e campo 2, que é justamente onde vai aparecer os valores para o usuário, tá? Se vocês repararem, aqui nos campos do usuário, os input, o usuário não pode vir no teclado, por exemplo, do computador e digitar direto. Ele tem que digitar pelo teclado da urna, que é esse que aparece na interface, beleza? Então, como que eu fiz esse teclado? Eu criei aqui, ó, diversos botões, cada botão para um número, 1, 2, 3, 4, 5, até 9 e aí o 0, beleza? Além disso, a gente tem 3 botões importantes, que é o branco, o corrigir e o confirmar. E quando você clicar nos botões, eles têm que chamar algumas funções e essa função vai fazer esses cálculos. Um ponto importante que eu tenho que frisar. O botão branco eu não criei porque eu quero justamente que vocês implementem ele em casa depois que vocês entenderem, por exemplo, o corrigir e o confirmar. O que acontece aqui? Quando você clicar num dos botões, ele tem que aparecer o valor aqui na nossa área. E aí que tá. Essa parte como eu disse, do HTML e do CSS, eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Como vai estar disponibilizado, vocês podem utilizar. O que eu quero que vocês entendam é o código-fonte. Perceba que aqui no HTML, para cada um dos nossos botões, então aqui eu tenho o botão 1, quando eu clicar usando a função onClick, eu quero chamar a função inserir e passando do parâmetro 1. Se eu clicar no botão 2, inserir e passando no parâmetro 2. O que é esse inserir aqui? Qual é essa função que quando eu clicar, né, no onClick, eu vou passar o parâmetro 2. Então eu vou vir aqui, olha. Eu tenho no meu JavaScript, nesse código.js, nesse arquivo separado, o inserir, onde que tem um campo id campo igual a 1, vou pegar o valor, né, e colocar nessa variável, e campo 2, eu vou pegar o valor dele e guardar nessa variável, e vou verificar. Se o valor 1 foi vazio, então esse valor que veio no parâmetro, eu vou inseri-lo aqui dentro da variável, certo? Então eu insiro ele no campo. Então, por exemplo, vamos aqui na interface. Quando eu clicar no 1, perceba que ele vai inserir no primeiro campo. Se eu clicar em um outro valor, então eu vou clicar aqui, ó, 14. Então, perceba que ele foi direto para o segundo campo. Por quê? Porque quando ele entra aqui no if, ele verifica se o primeiro campo for vazio, ele vai colocar no campo 1. Se não, ou seja, se o campo 1 não for vazio, ele vai verificar se o campo 2 é vazio. Se for vazio, ele vai inserir no campo 2, beleza? Se eu clicar em outros valores, ó, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque quando eu inserir no campo 1 e no campo 2, quando ele for verificar aqui novamente, ele vai ver que os dois campos estão vazios. Então, ele inseriu nesses dois campos, beleza? Parte importante. Então, para essa primeira função, ao clicar nos botões de números, ele tem que colocar no primeiro e no segundo valor, beleza? Ah, e se o usuário errar o valor? Então aqui, lá na interface a gente tinha, né, o botão corrigir. E aí, dentro para esse botão corrigir, eu também coloquei um onClick corrigir. O que eu faço nessa função? Essa função é bem simples. Eu simplesmente vou nos campos 1 e nos campos 2, de novo pegando pelo ID, e faço o valor dele ser vazio. Então eu simplesmente coloco aqui, abre e fecha as aspas, que é referente a valor vazio. Então o que vai acontecer quando eu clicar em corrigir? Ó, ficou vazio os dois campos, beleza? Então corrigir é justamente isso, ele limpa os campos, beleza? E se eu clicar de novamente? Então aqui eu vou clicar no 58. Se eu clicar em confirmar, o que ele tem que fazer? Na nossa função JavaScript, quando você clica em confirmar, ele chama essa função, vamos lá, HTML, ó, quando eu clicar em confirmar, ele vai chamar a função votar. Vamos lá no nosso código JavaScript. O que o votar faz? Ele vai de novo pegar os valores que estão no campo 1 e no campo 2. Depois eu criei uma variável chamada candidato, que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o campo do primeiro valor vezes 10,
mais o do segundo valor. Por que que eu fiz isso? Porque, por exemplo, o do primeiro campo, do campo 1, eu fiz ele vezes 10. Por quê? Porque eu faço, olha, se for 5, por exemplo, no primeiro campo, ele vezes 10, ele vai valer 50. 50 mais o que está no segundo campo, por exemplo, 8. Então ele vai ficar 58. Então, que eu só estou fazendo o primeiro campo virar, né, um decimal para que eu possa somá-lo com o segundo, que é o da unidade. Outro ponto importante, antes de pegar esses valores, eu converti eles para inteiro. Então, eu vou dizer que eu passe int para que esses valores já venham como inteiro e eu possa trabalhar, fazer essas operações matemáticas. Questão importante do nosso código. Como a gente vai trabalhar com valores salvos localmente, então eu vou utilizar aqui, ó, seções, tá bom? Então, o que são essas seções? Estou falando para ele, olha, eu quero que você verifique se existe uma seção que tenha um item como candidato que vai ter justamente o nome dele. Como aqui a gente está trabalhando com a urna mais simples, o candidato é justamente o seu próprio número. Ele não vai ter nome nem nada. Então, por exemplo, o candidato 58, o candidato 53, o candidato 10, enfim. O número do candidato é o próprio. Então, eu vou verificar se existe já esse candidato. Se ele não existir, então ele não vai entrar nesse if e vai para o else. O que eu vou fazer? Olha, session story.setItem. Por quê? Porque eu estou inserindo um item, né, como candidato. Então, o nome do campo vai ser candidato e eu estou fazendo ele receber um voto. Beleza? Se esse candidato já existir, então se ele for diferente de null, ele vai entrar aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de votos que ele já tem, né, passando para inteiro, e somar mais um. Então a quantidade de votos dele vai ser a quantidade de votos que ele já tem mais um. E depois eu guardo isso de novo na minha seção, que é seção.setItem, o candidato tal vai ter agora os votos que a gente acabou de contabilizar. Beleza? E aí, por fim, eu mostro que os votos foi confirmado e, novamente, zero as nossas questões, né? Os nossos itens. Se vocês olharem aqui em cima, ó, resultado, quando eu clicar nele, ele é simplesmente um link que vai para outra página, ó, resultado.html, que é essa página aqui. O que eu faço nessa página? Eu tenho um botão que eu chamei de resultado, que eu vou chamar uma função lá do JavaScript também, resultado, e eu tenho também aqui um parágrafo, uma tag P, com id resultado. Por que eu estou falando? Dentro desse parágrafo P, eu quero mostrar quais são os candidatos que já foram votados, né? Então vamos lá no código novamente do JavaScript. O que eu vou fazer? Olha, como eu não sei quantos candidatos existem, então eu vou ir lá, são dois campos, então eu posso ter candidatos de 00 até 99, ou seja, de 0 até 99 são a quantidade de candidatos que eu posso ter. Então, como que eu faço? Eu vou fazer um for indo de 0 até 99. Então, por isso que eu faço, olha, i indo de 0 até enquanto i for menor que 100. Então, ele vai até o 99. E vou verificando se existe uma seção, que eu vou pegar o item com valor de i. Então, ele vai fazer, existe uma seção 0. Se existir, quer dizer que existe esse candidato. Existe 1, 2 e assim sucessivamente. Quando existir, por exemplo, um candidato, o que ele vai fazer? Ele vai vir lá, vai pegar aquele resultado da tela, né, aquela tag P, pelo ID dela, e vão inserir uma HTML falando, olha, o candidato I, pelo número, tem, e aí eu vou mostrar o valor, né, pela seção, qual o valor de votos que está armazenado para esse candidato. Então eu vou fazer, ó, session store.getItem I, que ele vai pegar daquele candidato quantidade de voto, tem tantos votos e dou um barra BR aqui, que é justamente para que ele pule para a linha de baixo. Então vamos colocar aqui, ó, resultado. Ele não mostrou nada porque a gente ainda não confirmou nenhum voto, né? Então vamos lá, ó, voltar aqui, ó, voltar, clique em voltar, que ele vai voltar aqui para nossa tela. Então eu vou clicar aqui, vamos supor que eu quero votar no candidato 00. Então clico aqui, confirmar, olha, confirmado, voto no candidato 0, beleza? Vou votar no candidato 91. Clique em confirmar, ó, confirmado, candidato 91. Vou votar agora no 99, beleza? E vou votar novamente no 99, olha. Mais uma vez no 99, tá? E sempre confirmando, tá bom? E agora eu vou lá em resultado e vou pedir para ver o resultado. Perceba que agora ele mostrou para mim, olha, candidato 0, foi aquele primeiro que a gente votou, tem um voto, candidato 45, um voto, candidato 91, um voto, candidato 99, 3 votos. Então aqui você pode fazer toda a votação e depois simplesmente vir aqui e olhar o resultado da quantidade de votos. Beleza? Então, pessoal, esse é um exemplo bem simplesinho, mas o legal dele é
vocês podem trabalhar justamente essa lógica, né, do JavaScript, principalmente utilizando as questões das sessões. Você pode armazenar esses dados nas sessões, né, e fazer esses códigos mais simples, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Por favor, siga a gente lá nas nossas redes sociais, só pesquisar no Twitter ou no Instagram por Portal Programando e acesse o portalprogramando.com.br para você fazer seu curso e retirar os seus certificados. Beleza? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham na parte do JavaScript ou do CSS, a gente tem aqui no canal vídeos que a gente entra com muito mais detalhe nessas linguagens. Então, vocês não vão ficar desamparados desse conteúdo. Aguardo vocês para a próxima aula e tchau!